Vamos abrir a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Para os que não estão familiarizados com a condução das pregações na nossa igreja no domingo, creio que seja oportuno dizer que todo domingo de manhã nós expomos o Evangelho de João. Então, assim temos feito desde o verso 1 do primeiro capítulo. E a nossa intenção é ir até o final. Com isso, nós estamos fazendo uma imersão na vida e obra e nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, hoje nós nos encontramos em João capítulo 12, e nós vamos fazer uma análise do verso 27 até o verso 36. Todos encontraram? João capítulo 12, do verso 27 ao verso 36. E que a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie, que não falte graça, que não falte direção, que não falte poder, que não falte aquela obra da graça divina mediante a qual nós contemplamos a beleza do texto e, fascinados pela verdade, tomamos a decisão de vivê-la, de encarná-la para a glória de Deus. Vamos fazer uma breve recapitulação do que foi visto no domingo passado. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? É a última semana de vida do Senhor Jesus. Dentro de mais alguns poucos dias, ele seria crucificado. E nesse ponto, portanto, da sua relação com seus discípulos, ele decide fazer uma coisa que nós, pastores, temos muita dificuldade para fazer. É impressionante encontrar algo dessa natureza quando se trata da biografia do próprio Cristo, tal como o relato dos evangelhos. Ele dizer o seguinte: eu estou sob uma pressão horrível. O que está para acontecer na minha vida é algo do qual eu sinto o desejo de me afastar, de tão horrorizado que estou. Portanto, aqui vai um sinal de saúde humana e que serve de direção para você e para mim, de nós não ocultarmos as nossas dores. E é importante que você tenha alguém na vida com quem você possa abrir o coração sem reservas. Não sei se você tem essa pessoa. Eu tenho uma pessoa na minha vida com a qual eu me abro regularmente. Uma pessoa que tem maturidade para guardar o que eu falo e que, apesar de me conhecer como poucos me conhecem, quando me vê pregando, é encontrada por mim chorando. Se você tem essa pessoa na sua vida, é um tesouro. Lembre-se nessa hora de Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. É uma grande manifestação do amor divino você ter alguém em sua vida para o qual pode dizer: minha alma está angustiada. Essa é uma das provas da inspiração da Bíblia. Se os apóstolos estivessem tão somente interessados em descrever a figura de um herói, jamais teriam inserido uma declaração como essa, tão surpreendente. O rei, o Messias, o Filho de Deus, deprimido. O que significa, portanto, que sentir angústia não é pecado, não é falta de fé. E que a vida pode nos pressionar de uma tal maneira que nós somos levados a chorar. Me lembro que quando eu tive suspeita de câncer no pulmão, Adriane grávida da Alissa, me perdoem, eu acho que eu já contei essa história para vocês, numa fase que meu ministério estava alcançando uma penetração na sociedade brasileira que até então jamais eu havia alcançado, e me vejo ali diante da possibilidade de ter que morrer e não poder criar minha filha, meus filhos muito jovens, e um ministério desabrochando.
com amplas oportunidades de servir a Cristo no nosso país. E o que eu tenho para dizer para vocês? Teve uma madrugada que eu chorei. Não por medo da morte, mas por não entender os planos de Deus para a minha vida. Pois como que Deus poderia pensar em levar desse planeta alguém com tanto desejo de viver? Então isso acontece. E o Senhor Jesus, portanto, passou por esse tormento, o que o levou a formular uma pergunta: o que direi? O que falar diante do que o Pai quer fazer com a minha vida? E aí então, ele ora: Pai, salva-me desta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, se for possível, afasta, como que é o resto? De mim, este cálice. Eu não quero bebê-lo. Cálice de tormento, cálice que atordoa, cálice que faz a alma gemer. Preserva-me de ter que ir para o inferno. Em que consiste o inferno? Em o rosto do Pai se apagar. Disso Cristo fugia horrorizado. Seu problema não era a morte física. Seu problema não era a tortura que ele teria que enfrentar nas mãos dos soldados romanos. Seu problema não era a crucificação. Sem a mínima dúvida, aquilo do que ele se afastava horrorizado foi a necessidade para nos salvar de ter que dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sentiu, portanto, por amor a você, por amor a mim, abandonado, porque era necessário que um membro da espécie humana morresse física e espiritualmente, a fim de que a humanidade pudesse se reconciliar com Deus. Contudo, a Bíblia declara que ele se recusa a se aferrar a esse pedido. Pai, salva-me desta hora. Que o texto diz em seguida, no verso 27, não. Embora essa é a oração que minha agonia me faz formular, contudo, que se faça a sua vontade na minha vida, porque eu entendo que eu fui enviado precisamente com este propósito. Eu fui enviado para que essa oração não fosse atendida pelo Pai. Portanto, vocês vejam a importância da igreja ser muito honesta com aqueles que se aproximam dela, daqueles que buscam batismo, daqueles que querem fazer parte da igreja de Cristo. Nós temos que dizer, sem gerar alarme, embora seja muito difícil, que o caminhar com Jesus Cristo é muito perigoso. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. O que vai acontecer nesse percurso? Porque, a partir do momento que você se torna cristão, entre outras coisas, você passa a ter consciência do que Deus quer em termos éticos da sua vida e da sua vocação. Ele vai botar uma paixão no seu coração. Alguma coisa vai arder o seu espírito. Vai movê-lo à ação. Então veja só, quem é o cristão? É alguém que vive sob a compulsão de um chamado e alguém que vive sob essa referência ética que é Jesus Cristo e os seus ensinamentos. É impossível você cumprir essa vocação, é impossível você se submeter moralmente a Jesus Cristo e não enfrentar muito sofrimento na vida. E cada um de nós tem uma cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É como alguém já disse: vinde após mim e morra. Por que morrer? Permita-me repetir. Porque haverá momentos que será impossível
você manter a sua vocação e o seu compromisso ético com Jesus Cristo e ter a totalidade dos seus interesses, dos seus desejos, dos seus apetites pessoais atendidas por Deus. Então, há momentos da vida do discípulo nos quais ele tem que fazer uma opção pela dor, pelo abandono, pela solidão, pela morte. Você já viveu isso? E eu não estou falando apenas de Martin Luther King marchando nas ruas. Isso pode envolver sua vida pessoal, seu casamento, sua profissão, relações que são muito caras para você. Por isso, permita-me enfatizar, em que consiste a importância de eu fazer esse alerta? Consiste no fato de que pode ser que na sua jornada espiritual você se depare com sofrimentos tais a ponto de dizer, ou de se sentir tentado a declarar, se eu soubesse que o cristianismo faria essa maldade comigo, eu jamais me tornaria cristão. Portanto, nós temos que dizer que o caminho é estreito. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. É impressionante aqui a ordem das coisas. Primeiro, a percepção de um sofrimento. Em seguida, uma oração que é formulada. Em terceiro lugar, a compreensão de que a oração não podia ser ouvida. Que ele teria que se submeter à vontade do Pai. E por fim, a decisão de escolher o caminho do sofrimento, a fim do Pai poder ser glorificado. Então, eu não sei como as Anas Marias que estão aqui presentes, tem duas psicólogas, uma psicanalista, outra psicóloga, e os demais, a Dani também, que trabalha na área da terapia da saúde humana, como é que vocês vão lidar com isso? Como administrar uma coisa como essa na sua vida espiritual? Mas o que nós aprendemos com Cristo é que nos problemas da vida, a nossa pergunta precípua não deve ser como aliviar o sofrimento, mas sim como glorificar a Deus. Observe o que o Senhor Jesus nos deixa como exemplo. Em meio à compreensão de que ele deveria parar numa cruz, ele decidir por aquilo que mais glorificaria a Deus. E o que eu tenho para lhe dizer é que não são poucas as promessas bíblicas para a vida daqueles que tomam decisões tão difíceis, tão árduas, tão custosas como essa. O que eu tenho para lhe dizer é que, muito embora o sofrimento a ser experimentado seja real, você não ficará sozinho nunca. Nunca. E Ele também não permitirá que você passe por prova que exceda a sua capacidade de poder suportá-la. Que Ele dará o livramento, o anjo do Senhor o socorrerá, como socorreu o Senhor Jesus Cristo no deserto. E na hora da mais profunda angústia, o seu Deus lhe dirá, eis-me aqui. Porque Ele honra aqueles que o honram. E os prazeres espirituais mais íntimos, mais secretos, mais excelsos, são experimentados justamente pelo crente na hora da mais profunda renúncia. Pai, glorifica o teu nome, é tudo que eu quero. Nesse sentido, a Bíblia relativiza o nosso conceito de felicidade.
ou o próprio tema da felicidade. Aqui, ele não busca a felicidade, ele busca a glória de Deus. Formulando a declaração. Aqui, ele identifica a felicidade com viver para a glória de Deus. Ele não consegue dissociar felicidade da percepção do fato de que Deus olha para a sua vida e nela se deleita. Essa é a grande mudança que o Evangelho faz na vida do convertido. Você se converte e continua, tal como não cristão, buscando a felicidade. A Bíblia não tenciona erradicar esse desejo do coração do convertido. O que o cristianismo faz é alterar o conceito de felicidade. Como que ele altera? Em vez de você viver para a promoção do seu reino pessoal, você passa a viver para a promoção do reino de Cristo. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então aqui está a promessa. Se por um lado o caminho é estreito, por outro lado, esse caminho é o caminho da comunhão íntima com Deus, é o caminho das manifestações mais pessoais do amor de Deus. Pois veja o que diz o texto. Pai, é interessante que ele continua chamando Deus de Pai. O Deus que o movia para a cruz continuou a ser visto por Jesus Cristo como Pai. Glorifica o teu nome. Essa é a minha oração final. Glorifica o teu nome. Então uma voz veio do céu. Eu já o glorifiquei. O que ele está querendo dizer com isso? Eu já o glorifiquei nos milagres, no ato de você andar por sobre as águas, ressuscitar mortos. Eu já o glorifiquei no seu batismo, eu já o glorifiquei no monte da transfiguração, porque são 3 passagens bíblicas que apresentam o Pai declarando audivelmente o seu amor por Jesus Cristo. No batismo, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. No monte da transfiguração, quando o Pai expressa o seu amor, o seu deleite pelo Filho e chama os seus discípulos para ouvirem, e é claro, e a humanidade, consequentemente, ouvirem a pregação de Jesus, e aqui novamente. Verso 29. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Então, uma voz foi ouvida. Aconteceu alguma coisa na natureza. Algo, preste atenção, porque isso tem muita relação com a nossa visão de mundo, com a nossa filosofia de história. Porque alguma coisa aconteceu naquele dia, no chamado universo regido por leis naturais. Nesse sistema de causa e efeito. O texto fala de uma intervenção divina, de uma voz que não foi provocada pelos elementos físicos da natureza. Uma voz que veio do trono de Deus. O Deus infinito, pessoal, que intervém no tempo e no espaço, manifestou o seu amor pelo seu Filho. Só que alguns interpretaram aquela voz como como se fosse o barulho de um trovão, enquanto que outros diziam foi um anjo que lhe falou. Portanto, preste atenção, isso é central para a nossa felicidade, central para o nosso bem-estar, central para a gente usufruir desse mundo na extensão mais ampla possível. Uma voz é ouvida. Houve quem a interpretasse como um trovão. Houve quem a interpretasse como manifestação angelical. E houve quem decodificasse a natureza da voz, o conteúdo da voz, o que ela tensionava comunicar. Vocês estão entendendo o ponto? O que eu tenho para lhes dizer está para muito além daquilo que eu sou capaz de traduzir.
até mesmo do ponto de vista da emoção que me assoma agora. Não há nada na vida que mais deveria nos preocupar do que esse tema. Como identificar a voz de Deus na vida. Como que isso pode acontecer? Sai você e mais 2 amigos para uma viagem. E vocês vão para algum canto do planeta especialmente belo. E o que pode ocorrer numa viagem como essa é de você provar de algo no contato com a beleza na vida, que os seus 2 amigos, por mais dinheiro que tenham, não vão poder experimentar. Então preste atenção. Essa é a desgraça de você comer a comida e não sentir o sabor. Você vai ter o privilégio de sair do país, correr o planeta, ter contato com o que de mais belo existe na criação de Deus. E preste atenção no que eu vou lhe dizer, é assustador. E você não ter alma para a vida. A sua vida ser desprovida de poesia. A sua vida ser desprovida de manifestação do amor de Deus. De você não identificar o mistério. De você estar na ceia e a ceia não comover. Da pregação não lhe comunicar nada. De você ter que ser arrastado por si mesmo para a leitura de um livro que não o comove mais. Tenho para mim que esse é o sentido de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Perder a alma significa você prosperar, você antes dos 25 anos conseguir levantar o primeiro milhão da sua vida. Mas não identificar a voz do Pai no planeta. É por isso que nós deveríamos ter horror do pecado. Porque não há nada que mais nos faça perder o paladar para esse banquete, nada que mais embote os nossos sentidos espirituais do que o pecado. Eu jamais, por exemplo, lidaria com o tema da pornografia, falando pura e simplesmente do ponto de vista da ética sexual do Antigo e do Novo Testamento. Tem certos pecados que a melhor forma de lidar com eles é atacando-os indiretamente. Você pode ver que eu falo pouco sobre sexo no púlpito. Porque na minha vida, o que tem funcionado, eu sou marido de uma só mulher há 36 anos. 36 anos que eu só tenho uma pessoa na minha vida. E eu atribuo isso mais longe de ter lido alguma coisa sobre a arte do autocontrole e da sexualidade. Eu tenho horror a esses seminários. No meu modo de ver, sou bem freudiano, viu, Ana Maria? No meu modo de ver, quanto mais você trata desses assuntos, mais essa ética se volta contra a igreja. Aí você vê evangélico fazendo coisas que nem os não cristãos são capazes de fazer. Porque a lei, ela provoca o pecado. A lei atiça o pecado. A lei opera de 2 formas na nossa vida. A lei nos faz desejar o proibido. E a lei nos leva a nós nos ressentirmos de Deus. Como que o evangelho opera? O evangelho produz o efeito expulsivo de um novo amor. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei por uma moça chamada Ana. No meio de um beijo, ela falou que a relação não era mais a mesma coisa.
Foi a única vez na minha vida que eu senti uma tristeza próxima da depressão. Durou pouco. 1 ano depois, eu estava apaixonado pela Flávia. Eu não me lembrava mais da Ana. Por quê? O que me fez esquecer a Ana foi ter dito durante aquele ano inteiro, eu vou me esquecer da Ana, vou me esquecer da Ana. Não. Um novo amor, uma nova paixão de adolescente entrou no meu coração e eu mal podia acreditar que um dia eu havia me apaixonado pela Ana. Assim funciona o cristianismo. Vem o amor por Jesus Cristo e expulsa as paixões menores e você prova do senso de espontaneidade, de inevitabilidade, que fazem parte da vida daqueles que pelo Espírito são habilitados a dizer: os mandamentos do Senhor não são penosos. Portanto, faço um apelo a vocês, especialmente para uma igreja que, pelo menos uma parte significativa da sua membresia, é o que eu ouço, os irmãos me relatarem aqui, nos cultos de domingo, é o que eu vejo nas redes sociais. Nós temos pessoas da nossa igreja as quais Deus tem abençoado com os recursos desse mundo. Pessoas que têm andado pelo planeta. Mas como cristãos, a nossa meta não é ter dinheiro para percorrer o planeta. A nossa ambição é não confundir a voz de Deus com a voz de um trovão ou de uma criatura qualquer. É de sentir aquilo que só o nascido de novo é capaz de experimentar. Sem querer ser bombástico, eu ouso dizer que o orgasmo cristão deveria ser diferente. O surfista cristão deveria lidar com as ondas de um modo completamente diferente, mesmo que seja do melhor surfista desse planeta. Por quê? Porque nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós conseguimos identificar por trás da vida uma declaração de amor. O cristão não vê apenas o pôr do sol. O cristão vê um Deus infinito, pessoal, ali dizer: tudo isso foi feito por amor a você, meu servo. Então não abra mão disso. Não abra mão disso. Não permita jamais que você perca a capacidade de provar da doçura da vida, de ver para além dos fatos da natureza. E foi isso que aconteceu naqueles dias. Os discípulos, não sei se todos, mas alguns dos que estavam ali presentes, ouviram a voz do Pai. Outros disseram: foi uma trovoada. Enquanto que alguns declararam: isso foi uma manifestação de um anjo. Então Jesus explicou. E aí Jesus ajudou os discípulos, os que estavam ali presentes, a decodificarem o que havia acontecido. Não foi por minha causa que veio esta voz. É interessante ele dizer isso. E eu insisto em fazer uma interpretação na qual eu não estou sozinho. Tem bons comentaristas bíblicos que dizem que, na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquela voz não viera apenas para a consolação do coração de Cristo, mas, acima de tudo, de uma forma especial, para a edificação dos que estavam ali presentes na companhia de Cristo. O que o Senhor Jesus, portanto, está querendo dizer com essa declaração? Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Porque aquela voz tinha como objetivo chamar a atenção da humanidade para a pessoa de Cristo. Vocês estão entendendo o ponto? Porque aquela voz que se assemelhou à voz ao barulho de um trovão. Porque aquela voz, naquele exato momento que o Senhor Jesus declara: Pai, que o seu nome seja glorificado. Aquela voz servia de sinal para os que estavam ali presentes da messianidade de Cristo, do fato de que a humanidade
deve projetar os seus olhos na pessoa do Filho de Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Faz sentido nós imaginarmos essa voz chamando a atenção da humanidade para Sigmund Freud, para Adam Smith, para Karl Marx, para William Shakespeare, para Miguel Cervantes? Mesmo aqueles que mais contribuíram com o seu saber para o progresso da humanidade não foram dignos de ter a atenção da humanidade chamada para aquilo que tinham a dizer e o papel que haveriam de desempenhar na história. Só Jesus Cristo recebeu esse tratamento. Só Jesus Cristo teve o seu ministério acompanhado desse selo de Deus, a ponto dos céus se abrirem e essa voz ser comunicada à espécie humana. Ouçam a todos, mas de uma forma especial e única a Jesus Cristo. Eu não canso de dizer, marcou muito o meu ministério, quando fui visitar o irmão Góes, um oficial da aeronáutica brasileira, membro da nossa igreja, que morreu recentemente. Fui à sua casa e, ao entrar no seu quarto, eu o encontrei em posição fetal, lidando com dores insuportáveis nos seus últimos momentos de vida. E o que eu encontrei na sua cama, literalmente sobre sua cama, ao lado do Góes, foi uma Bíblia. E ficou claro o motivo. Num momento como esse, todas as demais vozes se silenciam, porque não tem a comunicar nada àquele cujo coração só pode ser consolado e as lágrimas enxugadas por Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus declara: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado. O que isso significa? Chegou o momento deste mundo ser julgado. Aquela voz vem e serve, portanto, de preâmbulo para o que o Senhor Jesus tem a comunicar. Chegou a hora deste mundo ser julgado, porque Cristo estava a poucos dias da sua crucificação, e na sua crucificação esse mundo seria julgado. Vamos entender o ponto. Este planeta é um planeta que precisa de julgamento. Chegou a hora do mundo ser julgado. Como que a crucificação funcionaria para o julgamento desse mundo? De duas maneiras. Em primeiro lugar, por favor, preste atenção. É o que vai fazer você voltar domingo que vem para essa igreja. E não desistir de ser cristão, porque tudo é muito racional. E se você entender isso, você vai resistir às tentações que haverão de sobrevir sobre sua vida. O mesmo acontece com a minha própria vida. Essas verdades têm que estar bem estabelecidas na nossa consciência, a fim de que nós entendamos o motivo de sermos cristãos. Chegou a hora desse mundo ser julgado, porque a crucificação de Cristo é um julgamento. Porque o que nós fizemos uns com os outros é tão grave aos olhos de Deus, que necessário foi que um membro da nossa espécie, repito, morresse por nós. O mundo é julgado nesse sentido. A sua malignidade, ela é revelada de uma forma toda especial na cruz. Aos olhos de Deus, o tratamento que nós damos uns aos outros, a forma como nós nos relacionamos com Deus é algo tão repulsivo para o Criador, que necessário foi para que nós mantivéssemos a comunhão com Deus, que o seu Filho morresse por nós.
Isso faz sentido para você? O que você acha? O que você tem a dizer sobre os livros de história geral? O que eles revelam sobre a nossa espécie? Quem nós somos? O que somos capazes de fazer uns com os outros? Outro dia eu estava lendo sobre a história da Inglaterra. E há dois fatos da história da Inglaterra protestante difícil da gente entender. Como, por exemplo, os ingleses na Revolução Industrial boicotaram a venda de tecido de algodão indiano, a fim de levar a Índia à ruína e promover o domínio econômico da Inglaterra. Eu fico a pensar quantos pastores ingleses se levantaram contra essa iniquidade. Um outro ponto assustador sobre a vida da Inglaterra protestante. Como que a Inglaterra foi capaz de vender ópio para os chineses, viciar o povo chinês, e entrar em guerra com a China, para que o tráfico de ópio não fosse interrompido. E o que falar dessa mesma Inglaterra puritana, a qual tanto nós devemos, a Inglaterra da luta pelos direitos civis, a Inglaterra do governo republicano, constitucional, a Inglaterra da Revolução Industrial. Mas como explicar a Inglaterra ver a sua irmã Irlanda, no final do século XIX, enterrar 1 milhão de famintos e nada fazer para socorrer a Irlanda? Como explicar os navios negreiros? Como explicar a travessia do Oceano Atlântico com aquele mau cheiro, acompanhando os navios que vinham da África para os Estados Unidos da América e para o nosso próprio país, que foi responsável por 40% de todo o tráfico de escravos no mundo? Você está entendendo porque necessário foi que o Filho de Deus morresse por nós? Você está entendendo o sentido de chegou a hora deste mundo ser julgado? Mas se na cruz há uma clara manifestação da gravidade do pecado aos olhos de Deus, a ponto do Filho de Deus ter morrido por nós, na cruz a maldade humana chega ao seu ápice. O melhor da nossa espécie vem para esse planeta e é torturado, pendurado no madeiro e sepultado. O que a Bíblia nos ensina é que é impossível convivermos com Jesus Cristo. Em qualquer sociedade que Jesus Cristo se manifeste, ele será crucificado. Nós não damos conta de termos uma referência tão santa como essa. Alguém cuja pureza serve de censura moral para as nossas iniquidades. Por isso que o texto diz: chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora, o seu príncipe será expulso. Esse é o momento do meu ministério pastoral que eu fico sempre a pensar na presença de alguém com uma câmera na mão, querendo saber quem é o pastor ativista. Porque esse é o momento que eu tenho a declarar algo que milita contra a minha imagem pública. Pois eu acredito no que a Bíblia ensina. E a Bíblia declara que esse mundo tem um príncipe. E que ele é perverso. E que ele está por trás da nossa perversidade. Ele que nos joga uns contra os outros e joga todos nós contra Deus. Quando a Bíblia usa um substantivo como esse, a Bíblia está enfatizando a realidade da batalha espiritual e de forças invisíveis que atuam no mundo político, no mundo econômico, na cultura, na vida das próprias igrejas. Fala de um príncipe. Está falando de alguém que tem poder. Está falando de alguém que tem uma certa autoridade. Está falando de alguém que tem seres a seu serviço trabalhando para ele. E o Senhor Jesus declara que havia chegado a hora do
príncipe deste mundo ser expulso. Com isso, o Senhor Jesus declara que houve um triunfo final, embora não absoluto, sobre esse ser inteligentíssimo, poderosíssimo e que, segundo a Bíblia, tem muita preocupação com a espécie humana, que se miscui nos nossos negócios e que por trás, portanto, dos conflitos que nós enfrentamos nesse planeta, há forças demoníacas atuando. Só que o Senhor Jesus traz nessa passagem uma mensagem de gloriosa esperança. Ele diz que na crucificação o príncipe deste mundo foi expulso. O príncipe desse mundo perdeu o seu poder. Ele mantinha pessoas, ele mantinha nações, ele mantinha culturas inteiras sob o seu domínio. E agora ele não goza mais de uma autoridade que um dia ele gozou na história desse planeta. Então é muito importante que nós entendamos, e nós estamos entrando aqui em várias doutrinas. Estamos entrando aqui em escatologia, que é a doutrina referente ao final do mundo. Nós estamos entrando aqui na filosofia de história do cristianismo. O cristianismo, portanto, fala de uma força presente, porém destronada. A Bíblia fala, portanto, de uma oposição que pode ser vencida pela igreja. Pois bem, a interpretação dessa declaração de Cristo, que me parece mais condizente com as demais passagens do Novo Testamento, é a que foi apresentada pelo grande João Calvino. Calvino é da seguinte opinião: que na cruz, Cristo ao vencer a morte, Cristo ao vencer o pecado, Cristo ao vencer o juízo, o inferno, Cristo possibilitou à igreja um avanço por todo esse planeta, que haveria de ser feito sem impedimentos, sem barreiras finais, sem aquelas muralhas espirituais construídas pelo mundo das trevas. A igreja teria uma autoridade, a autoridade para pesar sobre serpentes e escorpiões, autoridade para expelir demônios, autoridade para, em nome de Jesus, mediante a oração e o trabalho evangelístico árduo, fincar a bandeira do evangelho em todos os territórios do planeta. Então preste atenção que quando o Senhor Jesus fez essa declaração, só um país gozava de luz espiritual. Uma única nação tinha acesso à verdade: Israel. As demais nações encontravam-se sob trevas terríveis. Terríveis. Até mesmo aqui o nosso Rio de Janeiro, que no início do século XVI, foi encontrado por europeus praticando ritual de canibalismo na Baía de Guanabara. Tem gravuras sobre esses rituais praticados nas nossas praias pelos tupinambás. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que a partir, eu fico tão comovido e feliz de poder dizer isso, que a partir da sua crucificação, o avanço do evangelho seria irresistível. Culturas, nações inteiras ficariam livres da escuridão espiritual, de maneira que somente agora, e na verdade isso é um fenômeno muito interessante, de 200, 300 anos para cá, que o cristianismo alcançou o mundo inteiro. Isso pode ser um sinal da segunda vinda de Cristo. Provavelmente o é, porque quando o cristianismo desponta no século I, e a gente costuma, e ouve pregadores dizer que o cristianismo ganhou o mundo, o cristianismo não ganhou o mundo nos 3 primeiros séculos. O cristianismo conquistou a bacia do Mediterrâneo. Pontos na África do Norte, Itália, Espanha,
Tempos depois vai para a Inglaterra, mas o mundo encontrava-se naqueles tempos sob escuridão espiritual. Não havia pregação do evangelho em todo o território asiático. Não havia luz do evangelho entre os aborígenes, por exemplo, na Austrália. A América do Sul, América Latina, encontravam-se sob a mais terrível escuridão espiritual, até que os bravos missionários, e pasme, missionários especialmente ingleses, americanos, suecos, alemães, entre outros, percorreram o mundo levando o evangelho. Agora você imagine uma coisa como essa, você atravessar um oceano, chegar numa tribo, chegar num outro povo, numa outra etnia, falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e pessoas acreditarem. E o cristianismo hoje está espalhado por todo o planeta. Você tem culto hoje, no domingo, em Manhattan. Você pode ir lá para a igreja do pastor presbiteriano Tim Keller. Você tem culto hoje em Londres. Você tem culto em Moçambique. Eu pude participar desses cultos recentemente numa viagem à África. Cultos que estão sendo levados a cabo por cristãos apaixonados no mundo inteiro. E isso em razão do fato do príncipe deste mundo ter sido expulso. E de uma autoridade que a igreja tem para avançar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo o que aconteceria na crucificação. Na crucificação, ele seria levantado da terra. Ao ficar pendurado no madeiro, é isso que ele está dizendo, ele seria glorificado pelo Pai. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Aqui está a dica para a interpretação do o príncipe desse mundo foi expulso. O que ele está querendo dizer? Que o príncipe desse mundo atraía pessoas para si. Com a crucificação, o Messias atrairia os cativos do príncipe desse mundo para ele, mas uma obra que só poderia ser levada adiante mediante a sua crucificação. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Por quê? Por causa do fascínio da cruz, da única mensagem que resolve o problema do nosso pecado. Somente ele responde uma pergunta que todos os que carregam a culpa do pecado em seus corações fazem. Quem pode limpar as minhas mãos sujas de sangue? Somente o Evangelho anuncia um Deus que perdoa pecado sem exigir prática de penitência, que se esquece dos pecados do passado, do presente e do futuro, que nos oferece um perdão total, completo e a ponto de considerar os rebeldes filhos seus. Louvado e exaltado seja o seu nome. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Como que atrai? Ele atrai pessoas para ele. Eu já disse para vocês que acredito que Jonathan Edwards é o homem que está abaixo do apóstolo Paulo, em termos de genialidade. E num dos seus livros, ele põe a seguinte questão: o que faz com que um não cristão, que não teve contato com a cultura europeia, com a cultura ocidental, alguém que nunca leu os apologistas cristãos, nunca leu Tomás de Aquino, nunca leu Agostinho, ele não leu Lutero, não leu Calvino, ele não sabe nada sobre manuscritologia, ignora a arqueologia bíblica, ele nunca visitou Israel. Tenta explicar uma coisa, como que essa pessoa é convencida pelo missionário cristão que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se a mínima dúvida, essa é a resposta de Jonathan Edwards. É o que nos ajuda a entender como que Cristo atrai pessoas para Ele. E a resposta de Jonathan Edwards é surpreendente. Cristo atrai pessoas para Ele em razão da sua beleza. O que Deus faz com o aborígene, com o índiozinho brasileiro na floresta amazônica,
O que o Espírito Santo faz com os pagãos é mostrar a beleza contida na mensagem da crucificação. É isso, em última análise, que nos trouxe aqui. Nós estamos aqui porque a história é bonita, a história é excelsa, a história faz sentido. A história nos revela um Deus que não é encontrado em nenhuma outra religião. Louvado, exaltado seja o seu nome. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não significa cada ser humano per si, mas homens e mulheres de todas as etnias, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. Atrairei todos a mim. O feitiço do diabo será quebrado. E pessoas, portanto, se tornarão livres para se aproximarem de mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Porque falar sobre ser levantado da terra era interpretado imediatamente por todos como crucificação. Então eles entenderam a mensagem. Ele está falando que ele, que se declara o Messias, será crucificado, será levantado da terra. E ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse. Agora os que ouviram a mensagem, o que Cristo falou sobre si mesmo após o trovão. Após o trovão. Então você acha que se eu fizer pelo poder da oração paralítico andar, todos se converterão? É um dos maiores enganos. Se o Espírito Santo não nos ajudar a decodificar o milagre, jamais nos converteremos. Houve um trovão, um sinal impressionante da providência divina, com Deus chamando a atenção de todos para a pessoa bendita de Jesus Cristo. E contudo, nós nos deparamos com uma declaração como essa. Nós ouvimos da lei, nós ouvimos no Antigo Testamento, que o Cristo permanece para sempre. Que esse rei, esse libertador político, que vai nos libertar do poderio do Império Romano, ele estabelecerá um reinado eterno. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Ajude-nos a entender o que você está querendo nos comunicar. Você declara que é o Messias, que é o filho de Davi, que é o Redentor de Israel, mas ao mesmo tempo está afirmando que terá que ser morto mediante crucificação. Quem é, então, esse filho do homem? Essa é a pergunta das perguntas. Quem é esse que o Pai enviaria para redimir o seu povo? Quem é o filho do homem? Jesus respondeu. Meu Deus, que declaração. Mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor. Vamos analisar essa declaração final e aqui eu termino. O último versículo da manhã. Ainda por um pouco a luz está com vocês. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Dentro de mais 5 dias, eu vou ser morto. Então, a luz está com vocês. O que significa dizer que a luz está com vocês? Obviamente, não significa dizer a luz está em vocês. Por exemplo, olhem para uma manhã como essa. A luz está com vocês, porque ainda que o pregador seja falho, todos estão com a Bíblia aberta. A luz está com vocês, mas será que a luz está em vocês, está em mim? Essa é uma pergunta central. O que significa dizer que a luz está com vocês? Vocês estão diante da verdade. Vocês estão diante da possibilidade de conhecerem os grandes fatos sobre a vida de vocês. Quem vocês são? De onde vocês vieram? Para onde vocês vão? Eu estou vendo alguns jovens aqui, os filhos da Ana Maria, que eu peguei no colo, literalmente. Bom, o que aconteceu comigo foi justamente isso. Na idade de vocês, eu virei filósofo. Com 20 anos, com minha prancha debaixo do braço, eu me preocupei em saber as respostas para essas 3 perguntas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E eu não entendo o que possa enfeitiçar um jovem a ponto dele viver sem examinar a vida, sem ter resposta para essas 3 perguntas, que são as perguntas
que você não precisa ser regenerado para fazer. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O Evangelho acrescenta uma quarta pergunta: como me reconciliar com o Criador, contra quem eu pequei? Quando Jesus declara, a luz está com vocês, ele está dizendo o seguinte: como jamais vocês experimentaram em suas vidas a verdade, se tornou acessível a todos, de maneira que vocês estão, em razão desse contato comigo, em saberem quem são, de onde vieram, para onde vão e como viver uma vida agradável ao Criador. Ainda por um pouco a luz está com vocês. Isso é impressionante. Ainda por um pouco a luz está com vocês. O que aconteceu com eles, literalmente, pode acontecer conosco em alguma extensão, de alguma forma, de algum modo. É Deus botar na sua vida pregadores, igrejas, bons livros, e você não tirar nenhum proveito disso. Nenhum proveito. Ainda por um pouco a luz está com vocês. E aí então o Senhor Jesus declara, por favor, gente, é o último versículo. Isso aqui é questão de vida ou morte. A luz está com vocês. Vocês estão tendo acesso, vamos trazer para os dias de hoje, à igreja, aos comentários bíblicos, às biografias dos grandes santos de Deus. Deus botou expositores bíblicos na vida de vocês. Vocês têm acesso à escola dominical. Vocês têm acesso a excelentes pregações no YouTube. Vocês têm acesso à verdade, vocês foram alfabetizados, vocês conseguem interpretar texto. Pela providência divina, vocês tomaram conhecimento de pessoas que morreram subitamente ao lado de vocês. Outros que adoeceram mortalmente. Vocês viram o helicóptero do jornalista Ricardo Boechat cair. Que manifestação da luz, um homem no ápice da sua produção profissional e intelectual, sob os escombros de um helicóptero pegando fogo. Luz, 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 a criação, o nascimento do sol, um pássaro que cruza o nosso caminho, mas de uma forma toda especial, o Evangelho. A pregação da palavra de Deus, a ceia do Senhor, os batismos. A luz está com vocês, portanto, andem. Tomem decisões com base no que vocês sabem que é verdadeiro. Estão lembrados do meu diálogo com o pastor da Assembleia de Deus, lá em Anápolis? Pastor Ismael, pastor pentecostal dos bons. Viemos pelo caminho de Goiânia para Anápolis, ou de Anápolis para Goiânia, confessando pecado. E eu falava das minhas lutas, dos meus conflitos morais, ao que Ismael virou-se para mim e disse: você sabe, né, Antônio, que você e eu temos mais passado do que futuro. O que nós vivemos de vida excede o tempo que nos resta para viver. Em outras palavras, o que são essas tentações à luz do fato de que daqui a pouco nós estaremos mortos? Luz. Luz. Eu encontrei com ele no congresso da CEPAL e eu agradeci por aquele papo reto. Foi na bucha. Nunca mais me aconselho com o pastor assembleiano. Eu falei, é isso? É isso? Então, Deus botou pregadores na sua vida. Congressos, conferências, biografias, comentários bíblicos. Então, ande. Ande com base nas informações recebidas. Andem. Olha o que o Senhor Jesus diz. Enquanto vocês têm a luz, andem. Enquanto vocês podem tirar proveito dessa extraordinária obra de iluminação. Andem. Enquanto vocês têm a luz. Foi ontem, em Teresópolis, eu saí por volta de 5:30 da tarde
e dizendo para os irmãos queridos do conselho da igreja, olha, tem que ir embora, tem que preparar o sermão, e amanhã eu prego de manhã na Barra, à noite na Betânia, vou ter um dia cheio e eu não quero pegar a estrada à noite. Com barrancos aí caindo, e chuva, terreno escorregadio, eu quero sair ainda com o mínimo de luz para até chegar na minha casa em Niterói. Bom, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Que é sábio você viajar na luz. Evitar tomar decisões nas trevas. Olha a razão. Andem enquanto vocês têm a luz. O que significa, portanto, o seguinte. Olha lá. Meu Deus, é duro ter que dizer isso. A luz pode ser tirada. Todos os seus privilégios espirituais serem menosprezados por você. E você nem se importar com isso. O mistério para mim, até hoje, da história do cristianismo, é como que a igreja congregacional de Northampton votou pela saída de Jonathan Edwards do púlpito. Os membros da igreja se reuniram para saber se Jonathan Edwards deveria continuar pastor da igreja ou não. De 230 votantes, apenas 23 votaram pela permanência de Jonathan Edwards, que em razão da recusa da igreja de ser pastoreada por ele, o levou a ir para Stockbridge, para trabalhar entre os índios, mas pela graça divina, onde ele escreveu alguns de seus melhores livros. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Ele está falando, portanto, de uma luz que pode ser suprimida. E aí, portanto, você é surpreendido pelas trevas. Você é encontrado no ponto da sua vida sem ter respostas para as questões finais da sua existência. Agora, o mais dramático. Notem, por favor, se você está me achando assim um louco, um neurótico, que essa aplicação foi pesada demais, olha o que Cristo tem a declarar na parte final do versículo 36, do versículo 35. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Você não tem ponto de referência na vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o que fica subentendido, você pode se deparar subitamente com um barranco, com um precipício, com o caos, com a morte, e morrer sem redenção. Jesus aqui, portanto, faz um alerta, mas muito claro, e em amor. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Esse que é o teste que você tem que aplicar à sua vida. Você sabe para onde vai? Qual é a bússola que você está usando? Ou melhor, você tem uma bússola? Você conhece o caminho? Vamos lá, responda algumas perguntas. Pelo que você está lutando? Quem pauta a sua vida? Quem determina as suas escolhas? Você administra o seu tempo? De que maneira? Com base em que valores? Em que princípios? Vamos lá, a pergunta mais cavernosa ainda. Quem nesse momento está dizendo para você, tudo isto te darei se prostrado me adorares? Essa é a grande questão. Tem alguém dizendo para você, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Só um tem condição de fazer uma promessa como essa. O que você precisa saber é se essa voz que você está ouvindo, porque é impossível você viver sem Deus. Eu digo, sem a ideia de uma divindade. Essa divindade pode ser uma ideologia, pode ser sua profissão, pode ser o sexo, pode ser poder. Não importa, você está trabalhando para alguém, você e eu. E o que nós precisamos simplesmente é responder essa pergunta. A quem eu estou servindo? Quem está pautando minha vida? Onde que eu quero chegar? Como que eu espero envelhecer? Qual é a minha grande ambição? E aí nós somos remetidos para a oração de Cristo. Se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, Pai, glorifica o teu nome.
Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Coisa linda, gente. Coisa linda. Uma pena que eu não tenho mais tempo. Nós vamos sair daqui antes de 12:30. O que ele está dizendo é que se você, que está na luz, crer na luz, você se transformará em luz. Você terá o DNA do Pai da luz, do Deus que é luz. Então, pessoas em contato contigo terão o seu caminho iluminado. Você se tornará um filho da luz. Você consegue entender? Gente, quanto tempo nós nos dedicamos à plástica, a botox, ao último lançamento aí no campo da cosmética, horas e mais horas em academia, nenhum problema com isso. Contudo, aqui nós nos deparamos com a grande promessa de visibilidade. A grande promessa de você possuir uma beleza que em muitos causará fascínio, que é a beleza de você ter se tornado um filho da luz, e quem tiver contato contigo vai ser iluminado tal como aqueles homens, aquelas mulheres no passado foram iluminados pelo Senhor Jesus Cristo. Você se tornará um reflexo da glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Vivermos como filhos da luz, vivermos como quem tem o DNA de Deus, refletirmos a beleza de Cristo em nossas vidas. E o que o texto subentende é o seguinte: e nenhum demônio vai impedir que isso aconteça em sua vida, porque o príncipe desse mundo já foi expulso, ninguém detém. É obra de Deus, e nada de você ficar ligando para pastor de madrugada, vem aqui expulsar demônio. Você recebeu autoridade sobre os principados e potestades, autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Você é um filho da luz. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. E aí Jesus, e nesse ponto eu procuro imitá-lo. Eu acredito muito na imagem simbólica, nos símbolos, na imagem que comunica a verdade. Olha o que ele faz. Ele acaba de dizer a seguinte coisa: ande enquanto você está na luz, para que não seja surpreendido pelas trevas. E o que caracteriza a treva é não ter rumo. Você não saber quem é, de onde veio, nem para onde vai. Trevas. E aí o que ele faz para tornar tudo mais dramático? O texto diz: depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Posso fazer aqui uma oração? Deus me livre. Deus livre essa igreja do seu candeeiro ser removido desse lugar. Jesus ocultou-se deles. Esses são dias que você e eu temos tido oportunidade de conhecer a luz. Eu, por exemplo, só posso tremer com os livros que tenho, graça que Deus me deu para usar o cérebro, para estudar a verdade, tantos recursos para me aproximar de Cristo. Eu tremo diante de tanta luz, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós temos recebido nessa igreja muito da parte de Deus. E a pergunta que temos que responder é: você é filho da luz? Você reflete a beleza de Cristo? Você está na luz, mas a luz está em você? Qual é a força propulsora da sua vida? Você está apto para fazer a escolha de Cristo? Que em vez de se preocupar com o como se livrar do sofrimento, preocupou-se com a questão das questões: como glorificar o Pai. Que Deus nos dê graça, amados irmãos, diante de verdades tão excelsas, que bilhões de seres humanos
a elas ainda não tiveram acesso. Vamos ficar de pé e orar? O que você acha de você dizer aí no seu lugar? Fale para Deus o que o pastor não pode falar por você. Culto bonito, culto cheio, centenas e centenas de pessoas. Me lembro do diário de John Wesley. Termina um culto, ele vai para o seu diário e faz um registro daquele dia. Muitos foram tocados pela minha pregação, mas só Deus sabe quão profundamente. Você foi tocado profundamente. Você veio aqui para o seu enlevo espiritual ou para conhecer a Deus? O que você tem feito das oportunidades que Cristo lhe tem dado de dele se aproximar? Fazer uma pergunta mais séria ainda. Você consegue ouvir a voz do Pai no trovão? Ou esse mundo para você é uma grande cacofonia? É só barulho. Nada de pessoalidade. O que pode estar estragando o seu paladar espiritual, o que o impede, o que nos impede de contemplar essa glória, de ouvir essa voz. A quem nós estamos servindo? Talvez você esteja dizendo, mas pastor, é tudo tão difícil. É fácil aqui, mas quando eu sair por essas portas, pastor, é um mundo de tentação. O que Deus tem a lhe dizer? O príncipe desse mundo foi expulso. E Jesus é poderoso para atrair todos para Ele, a fim de que esses vivam na luz. Não há o que possa impedi-lo de ser santo. Você pode ser impedido pela providência divina de ser rico. Deus pode decretar que você jamais vai se tornar rico. Há pessoas, por exemplo, que por mais que tenham trabalhado, não enriqueceram. Mas não conheço um só caso de alguém que tenha procurado ser santo e que não teve o desejo atendido por Deus. Não conheço um só caso de alguém que tenha procurado a Deus de todo o seu coração e que não tenha encontrado. Reverendo Clemente, podia orar por nós? Por favor, vir aqui à frente, interceder, usando o microfone da igreja. E vou pedir para o pastor Aloísio vir aqui à frente, encerrar, com uma oração final, impetrando a bênção apostólica. E gente, eu não sei como que é para vocês, mas eu leio tudo isso e eu tremo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Meu Pai, nós vamos orar agora, que são questões de vida ou morte, da mais profunda importância. E se esse Deus está trazendo essa mensagem para você, é porque Ele quer atraí-lo para Ele, a fim de que você seja luz. E haverá de ser, para a glória de Jesus. Reverendo Clemente vai fazer a primeira oração, e o pastor Aloísio faz a segunda oração, e por fim, impetra a bênção apostólica. Mas olha, disso que nada adiantará se você não se unir a eles. Você sabe a diferença da ceia católica para a ceia protestante. Os católicos creem na doutrina do ex opere operato. Você tomou a hóstia, pelo simples fato de você ter tomado a hóstia, você ingeriu o corpo de Cristo. Nós acreditamos que a ceia, como a pregação da palavra de Deus, só faz sentido, só tem efeito, se nós crermos. E nós vamos agora orar com esses dois homens de Deus, pedindo que tudo que foi ouvido não seja esquecido por nós. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu nos trouxeste à Tua igreja para ouvirmos a Tua palavra. Queremos pedir agora, Senhor, que Tu apliques a Tua palavra em nosso coração. Que possamos andar na luz de Cristo Jesus. Que possamos olhar para a cruz de Cristo e ver ali retratados os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Naquela feiura de Cristo, cujo corpo sangrava,
misturando suor, poeira e sangue escorrendo pela sua cabeça, com aquela cruz de cravos, Senhor, com aquela coroa de cravos, de espinhos, Senhor, cortando o couro cabeludo, aquele sangue escorrendo. Que naquele quadro triste, horrível, terrível, possamos ver a beleza do amor de Cristo, do teu amor em Cristo Jesus por nós, por cada um de nós. Por isso eu te peço, Senhor, que tu, se tiver alguém aqui em nosso meio nesta manhã que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor, que ele possa olhar para a cruz e ver, Senhor, o sacrifício de cruz sendo feito por ele, Senhor. Que ele não perca essa oportunidade de aceitar a Cristo nesta manhã, Senhor. Que ele reflita na palavra que foi aqui pregada pelo teu servo, reverendo Antônio, Senhor. Que essa palavra fique gravada em seu coração. Que ele possa, Senhor, ver esse Cristo morrendo por ele na cruz do Calvário. Pai querido, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a andarmos de acordo com a tua vontade, fazermos a tua vontade, pregarmos o teu evangelho, levarmos o teu evangelho a outras pessoas, convidá-las para estarem aqui, Senhor, para ouvirem a tua palavra. Ó Senhor, ajuda-nos nesse propósito. Nós somos a tua igreja, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, queremos andar como tu queres, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa o conselho desta igreja, abençoa o coral, a escola dominical, enfim, toda esta igreja seja grandemente abençoada por ti. Senhor, dá-nos humildade, dá-nos, Senhor, sinceridade em nosso coração, dá-nos o amor de Cristo, Senhor, que haja amor entre nós constantemente, que haja alegria, harmonia, paz em nosso seio, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja. O inimigo está atacando, Senhor, os teus servos, a tua igreja, mas ele não consegue vencer a igreja. Por isso, nos ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de acordo com a tua vontade. Em Cristo Jesus nós somos vencedores. Pai querido, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em ti. É o que nós pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela palavra que ouvimos nesta manhã dominical, pela tua presença conosco, pela presença do teu Espírito em nossa vida. Sabemos que um dia estávamos distantes de ti, contudo fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Um dia a luz venceu a resistência das densas trevas e assim fomos tornados filhos de Deus. E sabemos que vivemos para a tua glória, que o Senhor nos conceda graça, força, poder, esperança e saúde, para que sigamos adiante vivendo como verdadeiros discípulos de Jesus de Nazaré, que sejamos, ó Pai, agentes da Tua graça, que por onde passarmos a vida floresça para a Tua glória. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.